Olha, gente, eu me recordo que ali por volta de 1982, você não era nem nascido, né? Ah, você lembra do que eu vou falar. Já você lembra do que eu vou falar. O então governador, Divaldo Suruagi, percebeu naquele momento que a agroindústria canavieira que mantinha a economia de Alagoas estava vindo ladeira abaixo. Hoje é um setor importante, mas que contribui para a economia, mas não é mais assim o primeiro contribuinte. Também percebeu que a agroindústria, a indústria também da petroquímica, da alcoquímica, ia decolar, ia ser um fator decisivo para fortalecer a economia, mas não preponderante. E daí ele resolveu fazer uma aposta. Que se falava, mas ninguém assumia uma política de desenvolvimento do turismo. E chegou a cunhar uma frase: o turismo será a indústria sem chaminé que vai fazer de Alagoas um dos estados mais procurados do país. E hoje a gente percebe isso. Os 250 quilômetros de litoral alagoano já é visível no mundo inteiro. Infraestrutura e chegando mais investidores. Mas imaginem vocês, é a galinha dos ovos de ouro que lentamente nasceu, cresceu e estão querendo matá-la com a conta-gota. A nossa entrevistada de hoje, que vai falar sobre a política de turismo de Maceió, que conhece muito bem, de Alagoas, que também conhece muito bem, e ela volta para Maceió. Eu estou falando de Patrícia Mourão, a secretária municipal de turismo de Maceió, que é o lugar mais procurado, depois vem Maragogi e outras regiões. Patrícia, eu comecei dizendo que você conhece o turismo desde os anos 90, quando você chegou pela primeira vez. E nós temos realmente uma galinha dos ovos de ouro que pode ser a salvação literal da lavoura alagoana. Olha só, Arnaldo, primeiro eu queria dizer o seguinte, o meu imenso prazer, eu sei que eu quebro um pouco esse protocolo, mas eu não posso deixar de registrar o imenso prazer que eu tenho de estar aqui batendo esse papo com você, você que vai trazendo essa história e que eu acho que é importante, porque nada do que acontece hoje é simplesmente geração espontânea. E nem foi da noite para o dia. E não foi para a noite para o dia, então tudo isso vem, e você que vem acompanhando esse desenvolvimento do Estado de Alagoas, em todas as áreas, alguns desenvolvimentos para frente, algumas retrocessos, né? Você é um observador atento dessa questão nacionalmente e muito localmente também. Então, assim, é muito bom estar aqui com você de novo, Arnaldo. Prazer, muito obrigada. Eu também quero quebrar o protocolo. Eu quero quebrar o protocolo. Para mim também é uma honra entrevistar uma pessoa que a gente tem muito parecido, a gente é inquieto, né? É inquieto e depois, assim, a gente está ali procurando soluções, também percebendo onde a gente pode melhorar, como pessoa e como agente social, né? Que é o que a gente também é. Então, veja, essa questão da galinha dos ovos de ouro do turismo, o turismo tem sido já demonstradamente em alguns lugares no mundo, como, por exemplo, a Espanha. Sim. A Espanha tem como vetor de desenvolvimento o turismo. Depois ele foi criando... Você vê Barcelona, Madrid. Exatamente, mas assim, houve também uma decisão de governo de dizer o seguinte, o turismo é um vetor de desenvolvimento para a Espanha e assim aconteceu. Portugal fez a mesma coisa. Então, assim, a gente tem alguns exemplos no mundo desse tipo de decisão de governo. E fazer apostas, né? E fazer apostas. Então, nós aqui em Alagoas, nós temos tido essa aposta. Cada vez mais a gente vê que os nossos governantes entendem o turismo como um fator de desenvolvimento importante. Eu sou super apaixonada porque eu acho que é um desenvolvimento sustentável. Eu acho que o turismo, não é eu acho, isso daí já está mais do que comprovado pelos estudos e pela colocação dos estudos universitários, acadêmicos, né, que são muito importantes. E é uma cadeia que emprega todo mundo. Mas antes de entrar, mergulhar na cadeia, você chegou em Alagoas nos anos 90, então prefeito Ronaldo Lessa. Isso.
E eu me lembro de um esforço seu gigantesco, até todo mundo estranhava uma mulher comandando o turismo em Alagoas, que é um setor até então de muitos homens, né? Donos de hotéis, empresários, exceto as rendeiras do Pontal, né? É verdade. Mas tinha uma mulher que ia. E eu me lembro, assim, uma coisa simples. O que você pensava naquele momento para os jangadeiros, que era o maior cartão postal que um visitante ia levar para fora. O que foi que mudou? Quando você volta agora, como você foi secretária municipal, depois secretária estadual e você volta a secretária municipal. Para nós jornalistas, não mudou nada. E para você? Você veja, isso tem sido um privilégio para mim, poder fazer essa retrospectiva, essa comparação, esse quase que estudo comparativo, né? Às vezes eu brinco dizendo que eu estou com a sensação de estar vivendo na dobra do tempo, né? Sim. Coisas que já aconteceram, que continuam acontecendo. Então, assim, essa questão dos jangadeiros que você está citando, por exemplo, é muito importante e muito sensível. É o nosso cartão postal, continua sendo e sempre será, porque é um extraordinário. Você não tem nenhum lugar no mundo em que você, a menos de 1 quilômetro da costa, né, você tem uma piscina natural como essa que nós temos, que é maravilhosa e que exuberante, é exuberante, linda, gostosa e tal. Então, assim, isso daí... E no passeio típico, de né? jangada, com aquele poético, aquele jangadeiro que joga água na vela para que o vento tenha uma melhor aderência. Então, assim, a gente, naquele momento, a gente fez toda uma organização de padronização, desde do fardamento até o quiosque que está ainda hoje, que foi construído com a intenção de ter um bilhete que fosse único e que a gente tivesse o rodízio para evitar aquele... Mas é sempre muito confuso. Mas aí a gente volta e volta de novo. A gente está de novo fazendo isso com a presidente da colônia, que é a Cida, com o Cristiano, que é o diretor. Agora eles criaram essa diretoria de turismo sustentável da colônia, para a gente poder trabalhar com os jangadeiros. Estamos trabalhando o fardamento, estamos trabalhando uma coisa importante que é a aquisição de boxes ali, daqueles caixotes, né, que são dos depósitos, para a gente padronizar e poder também cortar um pouco algumas coisas meio ilícitas que acontecem, acobertadas naquela pequena desordem que acontece na orla com esses caixotes. E ali também, aquela área, ali aonde que estão as jangadas, isso. Ela também é uma área de uma política cultural, uma política de lazer, exato. Mas você chega, por exemplo, se a gente sair daqui agora e ir lá, parece uma coisa confusa, meio um ar abandonado, exato. E no lugar, na porta dos hotéis. Na porta dos hotéis e o cartão postal da cidade. Por quê? É mais ou menos... Pois é, isso aqui a gente se pergunta e eu acho que esse é um grande desafio do governo em geral, né? Mas é também um desafio do turismo, da gente garantir a continuidade de algumas ações, a consolidação de algumas conquistas. O aspecto da governança é que tem sido, para mim, um tema de muita reflexão. Você, quando pensa no turismo, você pensa na política do JHC, na política de quem está no Palácio dos Martírios, do governo do Estado, ou numa política de Estado? Como é que é? Como você vê a política do turismo? Eu acho que a política do turismo é uma política de Estado. E a gente tem tido essa parceria público-privada muito importante, que vem, isso sim, é uma área conquistada nos últimos 30 anos, que não tem se alterado. O entendimento governo, Estado, prefeitura, Estado e a iniciativa privada para a promoção do destino, a estruturação do destino. E é claro, né, o Arnaldo, que a gente também está fazendo a política do prefeito e do governador, isso é inegável e tem que ser feito. Não há como se distanciar disso. Mas se pensa numa coisa perene. Mas se pensa numa coisa perene, na verdade, todos eles têm um plano de governo. No nosso caso da prefeitura, nós seguimos esse plano de governo, onde tem alguns indicativos importantes que nós estamos implementando, como, por exemplo, a criação do primeiro plano municipal de turismo e esporte, porque a nossa Secretaria
turismo e esporte. Então, assim, a gente está integrando, a gente está fazendo o primeiro plano municipal de turismo, isso está no plano de governo do prefeito, JHC. Então, a gente tem essas questões que, na verdade, são projetos e planos de governo, mas que são de Estado e que ficam. Lá são, acho, 20 e tantas secretarias, né? Sim. Essas secretarias conseguem vislumbrar o turismo como potencial econômico? Ah, sem dúvida, porque também tem isso, que eu acho que, das coisas que a gente falava, o que não avançou, o que avançou, uma das coisas que eu acho que avançou muitíssimo nesses 20 anos em Maceió é a clareza e a conscientização de todos os setores sobre realmente a importância do turismo e o que é o turismo. Porque eu falo muito ali com a nossa turma lá na Secretaria, e disse, pessoal, a gente tem que dar números, porque é uma atividade econômica. Claro. Então, não é um sonho, né? Não é um oba-oba, vamos viajar, que legal. Não é romantizar, né? Não é romantizar. Não tem romantismo. Tem o seguinte, é uma atividade econômica que se mensura com números, que tem metas, que tem indicadores e que nós precisamos atingi-los. Então, assim, é uma outra visão, um pouco mais profissional, mais racional, mais científica dessa atividade, que é uma atividade econômica. Depois, quer dizer, você teve aí no meio de uma loucura, que foi essa pandemia, que Sim. fecharam os hotéis, acabaram os voos. Foi. E agora está se retomando lentamente. Mas dá para se pensar que o desemprego poderia ter uma redução drástica em Alagoas se o turismo fosse olhado como política de Estado? Com certeza, até porque, veja só, quem gera o emprego, na verdade, é a iniciativa privada. Claro. E aqui em Maceió, Arnaldo, nós já estamos com um incremento de 1.500 leitos na cidade de Maceió. Quantos hotéis? Nós temos, você tem os que são da BIH e tem os que não são filiados à BIH, mas nós já temos aproximadamente, são 60 hotéis, entre pousadas, né, vários meios de hospedagem, e nós temos hoje 25 mil leitos em Maceió. Há 20 anos atrás... É verdade que um leito gera 4, 5 empregos? Claro, diretos. Exatamente, porque aí você tem a camareira, o garçom, e aí você vai, né, nessa cadeia produtiva que impacta 52 atividades econômicas. O segmento, né? Sempre a gente fala que é a ponta do iceberg, é isso que você vê, mas depois tem essa ramificação. Imagina que quem planta alface está trabalhando também para o turismo quando ele vende para o hotel, quando ele vende para o restaurante, né? Se você deixa de ter turistas, você deixa de ter aquele homem que vendeu aquele alface lá na área rural de Maceió, por exemplo, que é uma coisa que a gente está pensando muito em estimular. Também é a questão das hortas comunitárias que possam atender ao setor de turismo, particularmente restaurantes e hotéis. Eu tive conversando recentemente com o presidente da BIH, André Sim, Santos, André. a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, né? A BIH Isso. Alagoas. O André Santos fala assim, nós... Até bem pouco tempo, antes da pandemia, nós éramos o maior contribuinte de ISS para a Prefeitura de Maceió. O que nós temos em troca? Ele fez um monte de questionamentos que eu vou fazer a você no próximo bloco. Eu volto já.